Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus. O Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje o Evangelho está em São Mateus, o capítulo é o 9, os versículos do 9 ao 13, que nos diz o seguinte: Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse: Siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: Não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar justos e sim pecadores. Aqui, para mim, o tempo comum da nossa liturgia da Igreja Católica, ele é o manual da vida. Porque a gente tem os tempos, o Advento, o Natal, o tempo pascal, a Quaresma, são momentos do ápice da nossa fé cristã. E esses tempos, a gente consegue viver, meditar e sentir, o que Jesus fez por nós através do tempo comum. O ápice só aconteceu porque teve um ordinário, teve um tempo comum. A nossa vida, o extraordinário só acontece quando a gente vive e vive da maneira correta o tempo comum. Qual a maneira correta? Na minha opinião, o Evangelho de hoje, ele é claramente, drasticamente, o tempo que nós vivemos hoje na era digital. O versículo que todo mundo decorou, que Deus é amor, que Deus quer os pecadores. E aqui, para mim, é claramente Jesus falando o quanto ele ama o pecador, o quanto ele quer o pecador, mas o quanto ele quer curar o pecador do seu pecado. Porque aqui a gente esbarra na era digital, como eu havia falado. O que a gente mais vê em tempo de rede social, em tempo que a gente tem que se mostrar muito, a gente tem que estar sempre nos holofotes, a gente tem que estar mostrando o que fez de manhã, de tarde, de noite, o que se conseguiu. É uma exposição que para mim, eu sei que tem pessoas até que vivem desse tipo de renda e que sim, é o futuro e que sim, é distante da minha realidade e que para outras pessoas é natural como a luz do dia e tá tudo certo, tá tudo bem. Quando esbarra no difícil para mim, comparado ao Evangelho de hoje, é quando esbarra no eu quero o caminho, eu quero a cura da minha doença, mas ao mesmo tempo eu quero viver como todos vivem. Eu quero fazer o que a sociedade me disse e me diz a todo momento que é o certo, que é o correto, que é o que trará satisfação, saciedade, que é conquista. A rede social nos mostra uma conquista totalmente desfocada. E isso eu não estou falando, isso é uma visão minha, mas é uma visão que eu vejo muitas pessoas estragadas emocionalmente por tentarem chegar no ápice do sucesso, que na verdade é a corrida do outro, que o outro postou na sua rede social e que sim, foi um sucesso para ele, mas que quem te falou que é o seu? Quem te falou que é o seu caminho? Só que ao invés de ter o trabalho de mudar a rota e de escutar como o Mateus fez e seguir, eu prefiro, o outro já está pronto, o caminho do outro já foi feito. Então eu vou olhar aquele caminho e para mim o ápice do sucesso é aquele casamento daquela pessoa. O ápice do sucesso é conseguir financeiramente aquele carro daquela pessoa. O ápice do sucesso é...
Cara, cada um tem a sua caminhada, sabe? Isso pra mim me incomoda. Mas como eu disse, algo pessoal, porque é distante da minha realidade. E de propósito, eu não quero correr a corrida de ninguém. Eu não quero correr a caminhada de ninguém. Eu quero seguir o mestre e fazer do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Com as minhas dores, eu tô falando que eu vivo perfeitamente feliz da vida, lindamente, né? Tudo sem um problema? Não, pelo contrário. Mas eu tenho muita paz nos problemas quando eu escuto a voz dele, quando eu sigo o mestre. Então vamos trazer essa realidade que eu falei comparado à realidade de Mateus. Porque eu acredito que esse evangelho traz muito essa vida atual que nós estamos passando, essas doenças do tempo que nós estamos passando e essas misérias, né, atuais que a gente tem vivido. Por que eu acredito que tem muito a ver com a caminhada de Mateus? Deixa eu explicar para vocês. Mateus, primeiramente, é um batizado, assim como eu, como a maioria de vocês, um batizado. Porque Mateus era judeu. Um batizado, Mateus era judeu, então alguém que conhecia as escrituras, conhecia a promessa do Messias. Só que Mateus, num determinado momento da sua vida, ele quis sucesso, ele quis prosperidade, ele quis alcançar, muitas vezes, a corrida da galera que estava ali no meio dele, ou os amigos que não eram judeus, mas que estavam conquistando, que estavam indo, que estavam buscando uma carreira profissional, e ele foi. Isso esbarra com a gente no o que Jesus quer de mim e o que a rede social fala que eu tenho que ser, né? Eu comparo muito isso. O que é sucesso, que Jesus me vê como sucesso, e o que é sucesso que a rede social já colocou como parâmetro para mim e é ali que eu tenho que seguir. Pois bem, Mateus, se vendo nessa encruzilhada aí, ele foi para a coletoria, para o cobrador de impostos, porque era próspero. Só que isso fazia com que ele rompesse com os ensinamentos da religião que ele seguiu até então, com os ensinamentos que os pais dele deixaram como herança para ele. E naquele momento ele rompeu e foi. Só que eu acho que esse é o ponto que eu comparo tanto à realidade atual. Mateus sabia que aquilo não era para ele. Ele conquistou tudo que era sucesso externo, tudo que as pessoas falaram que ele deveria conquistar, e para ele, uau, foi próspero, foi maravilhoso, foi tudo de bom, perfeito. Porém, todavia, entretanto, Mateus se deparou com Jesus num determinado momento da sua vida, que ele já havia conquistado aquilo tudo. E a corrida de Instagram, de internet, nos faz muito isso. A ânsia de possuir e a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Mateus conquistou tudo que ele queria, mas ele não se sentia parte daquele lugar. Ele não se sentia em comunhão com aquele ambiente e ele sabia que não era para aquilo que o propósito de vida dele. Por que eu tenho essa concepção? Porque, gente, aí trago agora para minha realidade. Quem ora pela conversão de alguém vê que eu nunca conheci ninguém que, assim como Mateus, Jesus passou, olhou, segue-me. Uai, larguei tudo e fui. Não conheço, não sei quem foi. Geralmente a gente vai pela dor, ou depois de muito ouvir, de muito passar, de muito moldar, você acaba abrindo a mente e indo. Mas Mateus foi instantâneo, foi uma conversão. E conversão, não santidade. A conversão, ela é a mudança de rota que nos faz caminhar em rumo à santidade. A santidade é outro nível, né? Não é o nível de virei, larguei tudo e tô seguindo e virei santo, não. Pelo contrário, Jesus nos mostra que Mateus continuava doente, mas que ele estava a caminho da cura. Foi assim que ele decidiu seguir. E aí, beleza. Gente, vocês estão reparando minha voz pelo nariz, né? Oremos.
Foi uma semana que eu vou te contar de gripezinha, mas assim, com a graça de Deus já tá passando, né? Isso também vai passar, isso também já passou. Mas voltando ao nosso evangelho. Então, Mateus, nesse determinado momento da vida dele, ele estava incomodado, ele tinha conquistado, ele já teve tudo que ele queria, e aí chegou ali e não tem satisfação, e não tem saciedade, não tem coisas que me trazem paz, assim, que me dá paz, que me faz falar, não, valeu a pena tudo que eu conquistei, não era esse o caminho que eu precisava ter ido desde sempre. Você não vê essa postura vinda de Mateus. Que Jesus foi, só Jesus passar e falar, segue-me, ele largou tudo e seguiu Jesus. Então você vê que o nível de desespero, eu acredito, de Mateus estava grande em relação a tudo que ele havia rompido. A gente, quando batizado, a gente é chamado a ser luz no mundo, sal da terra. A gente é chamado a levar o Espírito Santo que a gente recebeu. E muitas vezes, em determinados momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, a gente se depara com sucessos, com bens materiais, com relacionamentos promissores aos olhos humanos. Essa questão dos relacionamentos eu vejo muito em pessoas que às vezes se submetem a qualquer tipo de migalha emocional para ter um status, para ter às vezes um relacionamento promissor financeiro, né? Não deixa de ser os bens materiais que eu acabei de citar, um conforto financeiro, e você se submete à falta de dignidade humana para viver aquilo ali, para estar mostrando o sucesso que você adquiriu externamente. Então eu penso muito nessa caminhada de Mateus como a vida real que a gente tem vivido ultimamente nas redes sociais. E isso me preocupa, isso me dói, e eu sei que não é fácil, mas eu queria muito que todos fossem curados dessa corrida do outro. A corrida do outro cabe a ele, a conquista do outro cabe a ele, porque a chegada dessa corrida, ela é muito triste, porque você vê que correu para não chegar a lugar nenhum. Que você passou por cima de princípios, valores, passou por cima de coisas que você não deveria abrir mão, você não deveria negociar, para conquistar o que na verdade nunca te fez falta, nunca foi seu, nunca... Vazio, aquela conquista vazia. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Mateus nesse momento. A boa notícia é que ele quer misericórdia, né, e não sacrifício. Então, se ele quer misericórdia e não sacrifício, a gente já pode respirar aliviado e sempre dá tempo de mudar a rota, né? Quando ele aparecer e falar, segue-me, ainda que não seja tão rápido como foi com Mateus, que a gente esteja de ouvidos atentos para seguir, né? Larga tudo e segue, vamos embora, porque não tem muito o que pensar, não. Pior que tá, né? Não tem como ficar. Porque Santa Faustina fala que o inferno, a maior dor do inferno é a ausência de Deus. E essa corrida de Mateus, essas conquistas que Mateus teve e que não foram suficientes a ponto de um homem passar e falar, segue-me, você olhar no olho dele e ver esperança para sua dor e você largar tudo e seguir, para mim é o retrato da identidade atual, né? Eu corro e não tem nada que supra esse vazio da minha alma. Porque o tamanho do vazio, ele é única e exclusivamente o tamanho de Deus. É igual um quebra-cabeça que a única peça que encaixa é a presença dele. Então, e olha, eu não estou falando, vamos ser todo mundo pobre de maré desse e seguir a Deus. Não, pelo contrário. Ele veio para que você tenha vida e vida abundante. Mas que toda a sua fortuna, tudo que você conquiste nessa vida seja por ele, com ele, para ele. Seja pautado nos valores dele. Seja você não tenha passado por cima de ninguém para conquistar e que você não precise romper com os princípios de ser batizado para que você conquiste o que você queira. Assim como a gente viu com Mateus nesse determinado momento. E por que eu tô tão atrelando e tô até me estendendo um pouco? Porque é real, é o que a gente tem vivido. Quando a gente chega aqui, que
Aí, siga-me. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa sentado à mesa, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médicos, e sim os doentes. Aqui um ponto muito importante, que Mateus não... você vê que Jesus... que a palavra nos classifica pecadores e cobradores de impostos. Pecadores e cobradores de impostos. Eles são pecadores. Ah, mas então naquela época ser cobrador de impostos, que era uma profissão que você... Então quer dizer que hoje, se eu sou cobradora de impostos, se eu sirvo, né, ao Estado e alguma renda do Estado, eu sou pecadora? Não. O que está escrito aqui, o que ele nos diz? Que naquela época os cobradores de impostos, e a grande maioria, e é o que aconteceu com Mateus, pelo que a gente viu que Jesus apareceu para ele, falou que ele estava doente, então só pode ser isso. Muitos roubavam, né? É o que a gente vê do dinheiro na cueca, do dinheiro não sei na onde, do dinheiro... Eles cobravam a mais, eles faziam fortuna ilegalmente, eles eram injustos, né? Eram cobranças sem fim. Nossa, qualquer semelhança com o que a gente vive, né? São impostos, 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 além a perder de vista, imposto em cima de imposto. Você paga imposto para comprar o carro, depois você paga imposto para ter o carro, depois você compra, e assim você vai, né? Mas vida que segue. Não vamos adentrar nesse meio, mas é isso que tem acontecido. E naquela época não era diferente. Mateus poderia simplesmente, é justo, como Jesus falou anteriormente pra gente, até essa semana na liturgia, que dai a César o que é de César. Se a moeda é de César, o dinheiro é de César, o imposto é de César, você vai dar, beleza, é justo que é de César, é dele. O que era condenado aqui para cobrador de imposto é essa fortuna ilícita. É uma fortuna que, se eu ganho para cobrar impostos X e eu tenho 3X a mais do meu salário vindo dessa cobrança de impostos, é óbvio, é claro que é um dinheiro que não é lícito, não é um dinheiro que eu trabalhei para conquistar aquilo, não é algo que veio do suor do meu trabalho. Então é esse o ponto-chave aqui para a gente entender por que Mateus estava como doente. Então, ponto, fechamos esse parêntese aí. E aí, os fariseus, né, a preocupação deles, nesse caso, era que se vem um cara que todo mundo está impressionando com o seu jeito de falar, impressionado com o seu jeito de falar, de amar, de ser, de pregar, e que muitos já viram milagres e curas, e muitos já estão atribuindo, sim, que ele é o Messias, o libertador. E vem esse cara e senta com os pecadores, com os cobradores. É uma preocupação validada. Se você parar para pensar que, olhando de fora, quem não conhece, quem não sabe, é a mesma coisa da gente pegar um padre da nossa paróquia, o padre da nossa cidade, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é padre, e ver ele num lugar que, tipo assim, onde só tem doideirado, né? Só tem... Então, assim, todo mundo vai querer entender por quê. O que isso está acontecendo? Me explica. E aí, Jesus dá a cartada final. Ele explica o porquê que eu queria tanto que esse evangelho entrasse na cabeça de todos nós que vivemos do Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Aqui, Jesus nos conta que ele é amor e que ele entende que o pecador está doente. Ou seja, Jesus é misericórdia, Jesus vai te perdoar, só que é necessário uma postura de mudança de rota sua. Se você está doente, você não pode voltar para a mesma doença. Se eu caí no adultério por isso, por aquilo outro, e me derramei aos pés do Cristo, que se morreu na cruz por mim, e pedi perdão, misericórdia, ele me perdoou, me acolheu, me senti abraçada, eu vou continuar no adultério? Eu não me arrependi. Eu continuo doente. E essa doença pode me levar à morte. Ah, como? Várias formas. Várias formas. E a morte da minha alma, com certeza, né? Porque
Eu sei que eu estou doente, eu sei que eu não devo continuar, eu sei que eu estou roubando. E aí eu pedi perdão e eu tive misericórdia, eu recebi a misericórdia e eu vou continuar roubando? Não, é necessário, larga tudo e me segue. Por isso que aqui Jesus fala, vão, aí ele dá a cartada de mestre tanto para os fariseus, você que está na igreja, você que é a igreja, você que serve na igreja, você que já está desde que nasceu na igreja, é óbvio, eu entendo o seu amor, o seu carinho, e é o que eu estava conversando com uma amiga essa semana. Sempre são os mesmos, né? A gente sempre vê as mesmas carinhas na igreja, porque sim, são eles que sempre estão ali com amor, com cuidado, com carinho e com disponibilidade. Sempre a gente está vendo sempre as mesmas pessoas servindo na igreja. Mas não deixe que esse serviço crie casca em você. Não deixe que esse serviço te faça se tornar um fariseu, que não consegue entender a misericórdia, só o sacrifício. Não deixe que essa casca e esse eu estou aqui desde sempre, fulano nunca esteve, ou fulano está chegando agora, te impeça de viver a misericórdia. É aqui que a gente entra como igreja, porque Jesus nos ensina como igreja. Jesus fala para nós e fala para o pecador, para o doente que não está na sua caminhada. Então você precisa entender, Jesus veio para todos nós. Não existe ninguém pronto, a gente não vai estar pronto, a gente só vai chegar evoluindo ao céu. Se a gente conseguir buscar essa evolução, se a gente mudar a rota, se a gente largar tudo como Mateus fez e seguir. Porque não existe um caminho pronto, não existe uma rota, essa rota vai nela, porque cada um de nós temos as nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades e tropeços ao longo da caminhada. E tá tudo certo. O que não pode é largar a mão dele. O que não pode é olhar para um lado ou para o outro. É só para ele. Larga tudo e me segue. É atrás dele. É ele na frente, você imitando tudo. Imita, gente. Só imita Jesus que você vai ser assim. 50% dos problemas estão resolvidos. Você pode ter certeza absoluta. Imita ele que você vai ver outra vibe. Um outro conceito de vida. E quando Jesus nos ensina, os da igreja e os fora dela, vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Igreja, aprenda a ter misericórdia. Aprenda a acolher. Aprenda a sentar se necessário com pecadores e cobradores de impostos. Não deixando que essa doença te contamine. Porque sim, estão doentes e Jesus falou pra gente. Pecador, não se ofenda com essa palavra. Pelo contrário. Use ela para largar tudo e buscar tratamento, porque o médico te chama. O médico olhou, te chamou no nome e ele é médico, ele sabe que ele é médico. Se está doente, o remédio é ele, pronto, acabou. Não tem outra rota, não tem outro caminho, não tem outra direção. Igreja, aprenda o que é misericórdia e acolha aqueles que têm uma dor diferente da sua. Porque não é que eles pecam e você não. São pecados diferentes, são dores diferentes e são sentimentos diferentes em determinadas situações. Mas não é porque você não queria nesse pecado que você não está sujeito a cair em outro. Então, a igreja acolha com misericórdia. Pecador, assuma que está doente e precisa de tratamento. Não busque a misericórdia isolada, porque ela vai te atingir, ela vai te alcançar, mas não vai dar fruto. O fruto só vem se você aceitar a doença. Não, eu preciso de tratamento. Você só vê pessoas curadas quando elas falam, não, realmente, tô com uma doença aqui e tem que tomar esse remédio para ficar boa. Pronto, acabou. Agora, se você não tomar o remédio, você vai ficar com a voz uma semana pelo nariz. Ou seja, entenda, essa palavra é para todos nós e para mim ela é muito atual. Por isso que eu me estendi um pouco, que eu acredito que é o que a gente precisa ouvir nesse momento. Todos nós temos que assumir a nossa cruz, a nossa realidade, nos conhecermos em Cristo, sabe? O cuidado tá aí, em quem é você? O que te faz feliz? Quantas pessoas conquistam, às vezes, um carro, porque tá, sei lá, todo mundo fala que você tem que ter um carro, conquista um carro, mas é adepto ali da andar de bike. O que me faz feliz é andar de bike. A sua corrida não é a do outro. Não existe uma régua de sucesso. A régua de sucesso é o que te faz feliz. Riqueza é fartura de tudo aquilo que te faz bem.
Isso é riqueza, fartura. Fartura, você ser farto do que te satisfaz. E muitas vezes não vai ser dinheiro. E se for, que você não precisa romper com seus princípios para conquistá-lo, né? Seja feliz. Se conheça, seja feliz. Não quebre princípios para conquistar o que ele tem para você. Até porque é de graça. É graça. Vale a pena aceitar o cuidado e o tratamento desse médico, que tanto nos ama e nos quer bem. Amém? Tenha uma excelente semana, moçada, e até semana que vem.